A Segunda Guerra Mundial em 8 minutos. Imagine um único homem transformando a raiva de toda uma nação em uma máquina de guerra que mataria mais de 70 milhões de pessoas. Um pintor frustrado que se tornaria o maior vilão da história da humanidade em apenas 8 minutos. Você vai descobrir como Adolf Hitler mergulhou o mundo na guerra mais devastadora de todos os tempos. Fique até o final porque vou revelar o erro fatal que selou o destino do terceiro. Reich. 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs cruzam a fronteira polonesa. A Segunda Guerra Mundial acaba de começar. Mas para entender este momento, precisamos voltar no tempo. O Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial, havia humilhado a Alemanha. O país perdeu territórios. Foi forçado a pagar indenizações absurdas e seu povo vivia em miséria e desespero. Era o cenário perfeito para o surgimento de um líder como Hitler. Este pintor fracassado tinha um dom perigoso. Era um orador hipnotizante e um mestre da propaganda. Ele falava aos alemães sobre superioridade racial, sobre um destino glorioso, sobre reconquistar a grandeza perdida. Em 1932, Hitler vence as eleições e se torna chanceler. Uma Nodep, nasce o Terceiro Reich. Sob uma falsa aparência de legalidade, Hitler estabelece uma ditadura totalitária. Elimina adversários políticos, manda comunistas para campos de concentração e transforma a perseguição aos judeus em política de Estado. O mundo estava prestes a entrar em uma era de trevas sem precedentes. Hitler ignorou completamente o Tratado de Versalhes e começou a construir uma poderosa máquina militar. Em 1938, anexou a Áustria sem disparar um único tiro. Depois exigiu os Sudetos, região da Tchecoslováquia habitada por alemães. Inglaterra e França, com medo de uma nova guerra, cederam em Munique. Foi um erro catastrófico. Churchill disse uma frase profética: "Preferimos a desonra à guerra, teremos a desonra e também a guerra", e ele estava certo, Hitler queria a Polônia. E aqui acontece algo surpreendente em agosto de 1939. Stalin e Hitler, dois inimigos mortais, assinam um pacto de não agressão. O pacto Ribbentrop-Molotov chocou o mundo. 9 dias depois, Hitler invade a Polônia pelo oeste, os soviéticos pelo leste. Inglaterra e França finalmente declaram guerra à Alemanha, mas ficam paradas na defensiva. Os jornalistas chamaram este período de guerra de mentira. Ao contou isso, a União Soviética ataca a Finlândia e sofre perdas terríveis. Hitler observa tudo e conclui que o Exército Vermelho é fraco. Esse pensamento vai custar caro depois. Em maio de 1940, a guerra de mentira acaba. Hitler lança Blitzkrieg, a guerra relâmpago, contra Luxemburgo, Bélgica, Holanda e França. Seus tanques passam pelo impossível, o Bosque das Ardenas. Em semanas, a França está derrotada. 300 mil soldados aliados são evacuados milagrosamente em Dunkerque. Hitler misteriosamente os deixa escapar e até hoje ninguém sabe exatamente por quê. Em junho, a França se rende. O país é dividido, parte ocupada pelos nazistas, parte controlada pelo governo colaboracionista de Vichy, mas Charles de Gaulle não aceita a derrota e proclama a França livre. Organizando a resistência, a Itália de Mussolini entra na guerra ao lado de Hitler, formando o eixo Roma-Berlim. Mussolini tenta conquistar Grécia e Egito, mas fracassa miseravelmente. Hitler precisa salvá-lo, virando babá militar. On contou isso, a Inglaterra de Churchill resiste sozinha. Hitler tenta invadir Railá, mas os britânicos vencem a Batalha da Inglaterra nos céus. Churchill imortalizaria o momento, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Londres é bombardeada durante meses, mas não se rende. Agora vem o erro que mudaria tudo. Em junho de 1941, Hitler rompe o pacto com Stalin e lança a Operação Barbarroja, invadindo a União Soviética com mais de 3 milhões de soldados. Hitler queria o petróleo russo e sonhava em dominar a Europa até o rio Volga. No início,
As vitórias alemãs foram esmagadoras. Mas então chegou o inverno russo, e os alemães ficaram presos nas portas de Moscou. O mesmo erro de Napoleão estava sendo repetido. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Japão atacava a base americana de Pearl Harbor. Em dezembro de 1941, o gigante adormecido despertou. Roosevelt declarou guerra ao Japão e Hitler, em um ato de loucura absoluta, declarou guerra aos Estados Unidos. Neste momento, Hitler assinou sua sentença de morte. A derrota era questão de tempo. Em 1942, os americanos se vingam de Prague na Batalha de Midway. No norte da África, o general alemão Rommel é derrotado em El Alamein. Os planos de Hitler sobre o petróleo do Oriente Médio desmoronam. Na União Soviética, Hitler divide suas forças para atacar Stalingrado, uma decisão desastrosa motivada apenas por orgulho. A Batalha de Stalingrado se torna a mais sangrenta da história da humanidade. Em fevereiro de 1943, os alemães se rendem. É o verdadeiro ponto de virada da guerra. Em julho de 1943, perdem a maior batalha de tanques da história em Kursk, os italianos. Vendo a derrota iminente, traem Hitler, prendem Mussolini e mudam de lado. Em junho de 1944, os aliados desembarcam na Normandia. Paris é libertada. A Alemanha é esmagada entre russos a leste e americanos e britânicos a oeste. Em janeiro de 1945, o Exército Vermelho liberta Auschwitz e o mundo descobre a verdadeira dimensão do horror: mais de 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Em abril, os russos chegam a Berlim. Mussolini é fuzilado. Hitler se suicida em seu bunker. A Alemanha se rende incondicionalmente em maio de 1945. No Pacífico, o Japão ainda resiste. Foram necessárias 2 bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki, para que o imperador Hirohito finalmente se rendesse em agosto. A Segunda Guerra Mundial havia terminado. O saldo, mais de 70 milhões de mortos, cidades inteiras destruídas, e um mundo para sempre marcado pelo horror do que o ser humano é capaz de fazer. E aí, historiador curioso? Se você chegou até aqui, significa que tem coragem de conhecer a verdade que muitos preferem esquecer. Se inscreva no Historiador Proibido, deixe seu like e me conte nos comentários qual foi o maior erro estratégico de Hitler. Nos vemos no próximo vídeo, onde a história não tem censura.